Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para compartilhar com você mais uma pérola da palavra de Deus. Quero fazer uma reflexão com você nessa hora sobre o Deus sábio, sobre a sabedoria de Deus. Como texto básico, o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 16, verso 27, o apóstolo Paulo ele diz: ao único Deus sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia ela revela que Deus ele é sábio. Eu quero falar nessa hora sobre a sabedoria de Deus. O texto que nós temos como base é Romanos capítulo 16, verso 27, onde o apóstolo Paulo ele diz: ao único Deus sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. A sabedoria de Deus é a capacidade especial que ele possui de reunir todos os seus atributos de tal maneira para realizar o seu propósito predeterminado antes da fundação do mundo. Então, a sabedoria de Deus ela combina eventos, fatos, circunstâncias, pessoas para a execução do seu desígnio, para a execução da sua vontade. Então Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, é um Deus sábio. O profeta Daniel, no capítulo 2, verso 19, verso 20, ele diz que teu Senhor é a sabedoria, tua, Senhor, é a sabedoria. Então, Deus, ele executa os seus propósitos predeterminados antes da fundação do mundo através da sabedoria dele. Então, a sabedoria de Deus, ela é responsável nos mínimos detalhes para executar o propósito de Deus. E a Bíblia diz no profeta Isaías, capítulo 40, verso 13, o profeta ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Aí no versículo 14, ele diz: com quem tomou conselho o Senhor? Para que ele desse compreensão. E diz: quem o instruiu no caminho do juízo, para que ele desse compreensão, e lhe ensinou sabedoria, e lhe guiou no caminho do entendimento. Então, a sabedoria de Deus ela é profunda. A sabedoria de Deus é insondável. Aí o apóstolo Paulo ainda ele diz: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são seus juízos e quão insondáveis são seus caminhos. Então o apóstolo Paulo ele exalta a sabedoria de Deus no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33. O apóstolo Paulo diz: ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Então, nós podemos estar descansando em Deus, confiando em Deus, sabendo de que Ele é um Deus sábio. Por isso que o texto básico que eu tomei para nós fazermos essa breve lição, ou melhor, essa breve reflexão, está em Romanos, capítulo 16,
verso 27, onde o apóstolo Paulo diz: ao único Deus sábio seja dada a sabedoria, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Jó, ele também diz, Jó capítulo 9, verso 3, ele diz que Deus é sábio, que a sabedoria de Deus ela é profunda. E no capítulo 11 de Jó, versículo 8, diz assim que a sabedoria de Deus é mais alta do que os céus, a sabedoria de Deus é mais profunda do que o abismo, mais larga do que a terra e mais extensa do que o mar. Então, a sabedoria de Deus, ela é responsável pela execução nos mínimos detalhes dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus. E o salmista, no Salmo de número 104, verso 24, o salmista ele diz: quão variadas, Senhor, são as tuas obras, e tu a fizeste todas elas com sabedoria. Então o salmista ele exalta a sabedoria de Deus, dizendo isso no Salmo 104, versículo 24, ele diz: quão variadas, Senhor, são as tuas obras, e todas elas fizeste com sabedoria. E no profeta ainda que eu citei, do livro de Isaías, Isaías capítulo 40, verso 28, ele diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga, e nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Em outra versão diz que a sabedoria do Senhor ela é insondável. E aí o profeta ainda no versículo 26 do capítulo 40 do profeta Isaías, ele diz: olhai para os altos, quem criou todas essas coisas? Aí ele diz: aquele que faz o seu exército de estrelas sair marchando, todas bem contadas, e chama cada uma delas pelo seu nome. E por ser ele forte em força e em poder, nenhuma só vem faltar. E aí no versículo 27, ele diz: porque dizes, ó Jacó, porque fala, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não considera a minha causa. Aí no versículo 28 ele diz isso: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, ele não se exausta, não fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Então nós, como cristãos, nós podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia, de que o Deus que nós servimos é um Deus sábio. Deus, ele fez a criação, fez o ser humano, ou seja, a criação, toda a criação é produto da sabedoria de Deus. O ser humano pode contemplar o mundo, os céus, a lua, as estrelas, o sol, o mar, toda a criação é produto da sabedoria de Deus. Então, a criação, ela exalta a sabedoria de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: ao único Deus sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Isso está em Romanos, capítulo 16, verso 27. Nós podemos plenamente confiar em Deus, que tudo está seguindo o seu curso determinado. Todas as coisas e tudo está seguindo o curso determinado e vai chegar
ao fim determinado pela sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é profunda. A sabedoria de Deus, ela é insondável. Nós, como ser humano, não podemos duvidar da sabedoria de Deus. Nós não podemos duvidar de que o Deus da Bíblia é sábio. De que todas as coisas, tudo está seguindo um curso determinado pela sabedoria de Deus. E que tudo vai chegar ao fim determinado pela sabedoria de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele diz: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Quem és tu, ó homem, para brigar com Deus? Ele prossegue dizendo: porventura pode o barro dizer ao que lhe fez, por que me fizeste desta forma? Ele prossegue dizendo: ou porventura o oleiro não tem direito sobre o barro, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Isso está em Romanos capítulo 9, verso 20 e verso 21. O apóstolo Paulo, ele é bem claro: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Quem és tu para discutir com Deus? Porventura o barro pode dizer ao que lhe fez: por que me fizeste dessa maneira, deste jeito? Ele diz no versículo 21, não tem direito o oleiro para fazer da massa do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? Então, o homem, o ser humano, ele não pode questionar Deus, não pode questionar o curso que as coisas estão tomando, estão seguindo, porque todas as coisas, tudo está seguindo um curso determinado pela sabedoria de Deus. E vai chegar a um fim determinado pela sabedoria de Deus. Então, mesmo as coisas que aparentemente está seguindo um rumo, um curso que não seja lógico, que não tenha lógica, mas no final nós iremos reconhecer que o Deus que nós servimos, que o Deus da Bíblia é um Deus sábio. É por isso que Paulo, ele convida os cristãos a dar glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz ao único Deus que é sábio, ao único Deus que é sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Então, a sabedoria de Deus, ela é responsável nos mínimos detalhes para executar o propósito de Deus predeterminado antes da fundação do mundo. Deus, ele tem um propósito. Deus tem um projeto que está se realizando. E esse propósito, esse desígnio de Deus vai chegar ao fim determinado. Está tomando um curso determinado pela sabedoria de Deus. Jó, ele queria saber o porquê das provações que ele estava passando, o porquê das circunstâncias que ele estava enfrentando. Ele questionou muito a Deus. Aí já no finalzinho do livro de Jó, capítulo 38, Deus chama Jó para uma conversa. Deus, ele diz: quem é este que com palavras sem conhecimento, sem entendimento, escurece o meu desígnio, escurece os meus propósitos? Aí Deus disse para Jó: Jó, cinge os teus lombos como homem, que agora eu vou te perguntar, te fazer pergunta, e vou ver se você, como homem, vai me poder responder. Jó capítulo 38, verso 2, 3. Aí no versículo 4,
Deus disse: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Me responde. Se você tem inteligência, se você tem sabedoria, se você tem entendimento, Jó, me responda. Aí no finalzinho do capítulo, no capítulo 42 de Jó, Jó diz assim: olha, eu falei de coisas que eu não conhecia, de coisas que eram maravilhosas demais para mim, de coisas que eu não tinha compreensão. Por isso eu coloco a minha mão na minha boca, me encalo e me abomino e me enrolo na cinza e no pó. Então Jó não compreendeu a sabedoria de Deus. Jó, ele queria, antes do tempo, ele estava questionando a Deus, brigando com Deus, discutindo com Deus. E o apóstolo Paulo lhe diz: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus, para discutir com Deus? Romanos capítulo 9, verso 20. O apóstolo Paulo lhe diz isso. Então, o homem, isso é tolice do ser humano, querer saber, entender os propósitos de Deus. Então, nós temos que confiar plenamente de que o Deus da Bíblia é um Deus sábio. Como eu já falei, Salmo de número 104, verso 24, o salmista ele diz: Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas elas fizeste com sabedoria. Então Deus fez todas as suas obras, tudo que Deus fez com sabedoria, Deus fez com entendimento. Deus estava sabendo o que ele estava fazendo, Deus sabe o que ele está fazendo. Nós não podemos querer ensinar a Deus como ele deve agir. O ser humano não pode ensinar, ter a petulância, ter o orgulho de querer ensinar a Deus como ele deve agir, como ele deve fazer. Não. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Romanos capítulo 11, verso 33. Aí no versículo 34, ele diz: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E ele prossegue dizendo no versículo 35, quem primeiro emprestou ao Senhor, para que ele possa restituir, devolver. Aí no versículo 36, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória a ele eternamente. Amém. E o profeta Isaías, ele diz isso: com quem tomou conselho o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho o Senhor para que lhe desses compreensão? Quem o instruiu no caminho do juízo? Quem lhe ensinou sabedoria? Então, Deus, ele é sábio. Nós podemos confiar, ter certeza, descansar em Deus e saber que o Deus da Bíblia, o Deus que a palavra, o Deus da Bíblia sagrada, o Deus da Bíblia é sábio. A Bíblia revela um Deus que é sábio. Jó, ele diz, em capítulo 9 de Jó, verso 2 de Jó, diz assim: se quiser contender contra ele, não poderá responder nenhuma só de 1000 palavras. Aí Jó diz: porque ele é sábio, porque a sua sabedoria é profunda. Em Jó capítulo 11, verso 7, diz assim: você pode
perscrutar os mistérios de Deus, ou você pode sondar os limites de Deus. Em outra versão diz, você pode conhecer os mistérios de Deus, ou você pode penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso. Ser humano nenhum, mortal nenhum, é capaz de conhecer os mistérios de Deus. Ninguém pode sondar os limites da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é profunda. A sabedoria de Deus é insondável. Por isso eu quero convidar a você, a partir de hoje, descansar em Deus. Saber que Ele é um Deus sábio, que nada foge do controle da sabedoria dele. Então, a sabedoria de Deus é uma capacidade especial que Deus possui de reunir todos os seus atributos de tal maneira que venha realizar os seus propósitos predeterminados antes da fundação do mundo, pelos melhores meios. Então, a sabedoria de Deus, ela reúne todos os atributos de Deus, o atributo da onipotência, o atributo da onisciência, o atributo da onipresença e todos os demais atributos, a sabedoria de Deus reúne para que todos eles venham realizar o propósito de Deus que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Então, todas as coisas, tudo está seguindo um curso determinado pela sabedoria de Deus. E todas as coisas vão chegar ao fim determinado pela sabedoria de Deus. Nós, como cristão, como um servo do Senhor, nós podemos exaltar a Deus pela sabedoria dele. Por isso que Jó, ele diz, Jó capítulo 11, verso 8 e verso 9, diz que a sabedoria de Deus, ela é mais alta do que os céus, mais profunda do que os abismos, mais larga do que a terra e mais extensa do que o mar. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa é nós saber que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus sábio. É um Deus que mente humana nenhuma pode compreender. O próprio Deus, ele diz assim, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus está mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e a minha mente e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 8, 9 e 10. Então o profeta, Deus usa o profeta para dizer isso, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como a terra, o céu, está mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Deus é um Deus sábio. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, ao único Deus que é sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Então, a sabedoria de Deus, ela combina as circunstâncias, combina os fatos, combina pessoas para a execução do seu desígnio. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. E Deus ele diz que o propósito dele permanecerá de pé. E ele fará toda a vontade dele. Isaías capítulo 46, versículo 10, Deus diz isso.
que desde a antiguidade ele anuncia as coisas que há de acontecer, e desde o princípio as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então, a sabedoria de Deus, ela trabalha para que o propósito de Deus permaneça de pé. A sabedoria de Deus trabalha para que a vontade de Deus seja executada. Então, não se preocupe, não se desespere por aquilo que você esteja passando, ou por aquilo que você vai passar, ou por aquilo que os seus entes queridos estão passando. Você tenha certeza de uma coisa, de que Deus, Ele é sábio. Nós devemos a cada dia exaltar a Deus pela a sabedoria que Ele possui. Então a sabedoria de Deus é uma capacidade especial, intrínseca, inata dele próprio, de reunir todos os seus atributos, de tal maneira que venha realizar, executar os desígnios dele, o propósito dele, o conselho dele, a vontade dele. Então Deus, ele faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele. Deus faz todas as coisas conforme o beneplácito da vontade dele. E tudo isso é dirigida, guiada pela sabedoria de Deus. Não pense que Deus vai ser pego de surpresa. Não pense que alguma coisa, que alguém vai pegar Deus de surpresa, não. Deus, em sua sabedoria, ele já combinou as circunstâncias, os fatos, as pessoas, de tal maneira que tudo isso vai convergir para que a vontade dele seja feita, para que o propósito dele se mantenha de pé. É por isso que o profeta Isaías, ele diz no capítulo 40, verso 13: com quem tomou conselho o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? No versículo 14 ele diz: com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu no caminho do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Então, ninguém foi o conselheiro de Deus, ninguém foi o mentor de Deus. Criatura alguma foi o mentor de Deus, porque Deus, ele não tem nem princípio, nem meio, nem fim. Deus é eterno. E na eternidade, Deus, ele projetou sozinho. Deus, ele projetou, ele organizou o seu propósito, o seu desígnio, segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade. Então, todas as coisas, tudo está seguindo o curso que a sabedoria de Deus predeterminou. E vai chegar a um fim que a sabedoria de Deus projetou também. Então, nós não podemos nem pensar de que as coisas estão sem rumo, de que o mundo está fora de controle, de que as coisas estão fora de controle. Não, todas as coisas estão sob o controle da sabedoria de Deus. Deus, ele é um Deus sábio. Deus é um Deus que nós não podemos penetrar os mistérios de Deus. É por isso que em Jó, capítulo
11, verso 7, diz isso. Faz uma pergunta. Você pode perscrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites de Deus? Não. Apenas o próprio Espírito de Deus, apenas o Espírito Santo é capaz de perscrutar, sondar as profundezas de Deus. Apenas o Espírito de Deus, apenas o Espírito Santo, somente o Espírito Santo que habita em nós, ele pode perscrutar, sondar as profundezas de Deus. E nós louvamos a Deus porque nós somos templo do seu Espírito. Nós somos templo do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que Deus, que conhece os corações, que sonda a mente, conhece a intenção do Espírito Santo. Isso está em Romanos, capítulo 8, verso 26, verso 27. O apóstolo Paulo ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas Deus que conhece a intenção do Espírito Santo, a mente do Espírito Santo, ouve o Espírito, porque o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, ele é capaz, somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é capaz de perscrutar as profundezas de Deus, conhecer os mistérios de Deus, sondar os limites de Deus. Então, quando o amigo de Jó, o nome dele é Zofá, no capítulo 11 de Jó, versículo 7, ele pergunta para Jó: você pode perscrutar os mistérios de Deus? Ou você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Então, quando o amigo de Jó faz essa pergunta para ele, o amigo de Jó sabia, e o próprio Jó sabia, que ele não poderia perscrutar os mistérios de Deus e nem sondar os limites do Todo-Poderoso. Então, Deus, ele é sábio. E eu quero te convidar, a partir de hoje, a descansar em Deus, a ver Deus como um Deus sábio. Saber que Deus, o Deus que você serve, saber que o Deus da Bíblia, ele é sábio. E Jó, capítulo 11, verso 8, verso 9, diz que a sabedoria de Deus é mais alta do que os céus, mais profunda do que o abismo, mais larga do que a terra e mais extensa do que o mar. Que coisa extraordinária, coisa maravilhosa. E eu quero encerrar citando Romanos capítulo 11, verso 33, 34, 35 e 36, onde o apóstolo Paulo lhe diz: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. No versículo 34 de Romanos capítulo 11, ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que possa ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 16, verso 27. Ao único Deus sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos.
Salmo de número 104, verso 24, o salmista ele diz: quão variadas, Senhor, são as tuas obras, e todas fizeste com sabedoria. E a sabedoria de Deus é a capacidade especial, inata, inerente, intrínseca a Ele próprio, de reunir todos os atributos que Ele possui, de tal maneira que venha realizar o seu propósito predeterminado antes da fundação do tempo, pelos melhores meios possíveis. Creia que o Deus da Bíblia, Ele é sábio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.